Fala, jovem protagonista! Pronto para dar mais um passo rumo ao sucesso na sua vida? Bons estudos! Quero começar falando para vocês aqui sobre equilíbrio químico. Aí eu já deixo a pergunta: o que vocês consideram equilíbrio? Alguém aí? Alguém aí com uma opinião do que é equilíbrio? Aí você encontra ali um equilíbrio, que nada cai. Você mantém 2 kg aqui, 7 kg aqui, e fica ali um estado onde você não vai cair, você fica parado ali, né? Beleza. Um bom exemplo de equilíbrio. Quando a gente fala de equilíbrio na química, a gente vai falar de equilíbrio entre reações químicas, tá? Mais especificamente, nós vamos falar sobre equilíbrio que acontece em reações reversíveis. Aí eu devolvo outra pergunta: o que é reversível? E aí, o que é reversível? Algo que pode ir para uma direção e depois ir para outra. Que pode ir por um caminho e voltar para o caminho original. Em termos, galera, vamos lá, gente. Em termos de reação, gente, é uma reação onde o reagente vira produto e o produto pode virar o reagente de novo. Ou seja, o reagente vira produto e o produto pode ser o reagente para fazer o produto depois de novo. Ok? Aí, galera, existem algumas condições que devem ser atendidas para uma reação reversível entrar no chamado estado de equilíbrio, que eu vou explicar aqui para frente o que a gente considera equilíbrio, tá? O que são essas condições? O sistema deve estar fechado. Nós vimos lá em termoquímica que existe um sistema aberto, fechado e isolado, ok? Então o sistema minimamente ele precisa estar fechado para a gente ter equilíbrio. Por causa de quê? Porque para equilibrar duas coisas, eu tenho que ter essas duas coisas lá dentro. Por exemplo, reagente e produto. Elas têm que estar lá dentro, então eu tenho que fechar. Se tiver aberto e alguma coisa sair de lá, eu vou conseguir manter o equilíbrio entre elas? Não, porque aquela coisa que eu quero equilibrar não está mais presente. Então eu preciso de algo fechado. Segundo ponto, a velocidade da reação 1, ou velocidade da reação direta, tem que ser igual à velocidade da reação 2, ou velocidade da reação indireta. O que é velocidade da reação 1 e velocidade da reação 2? A reação 1, galera, é nesse sentido, onde o reagente vai para o produto. E a reação 2 é onde o produto vai para o reagente. E observe que agora a gente usa uma setinha que ela é quebrada, ó. Ela vem para cá quebrada e ela volta para cá quebrada. Não é mais aquela setinha cheia que só vai para uma direção. Porque essa setinha representa a reação irreversível, ela só vai para um sentido. Agora nós estamos trabalhando com reações reversíveis. Ela vai e volta. Então a velocidade 1 é a que vai em uma direção e a 2 é a que vai em outra direção. E o que é a ideia? A velocidade das duas tem que ser igual. A velocidade com que eu formo produto tem que ser igual com a velocidade que eu formo reagente. Deu para pegar, gente? Deu? Galera? Vamos lá, gente. Então as velocidades têm que ser iguais. E outro ponto. As concentrações têm que ser constantes. Ser constante significa que é igual? Não significa que é igual. Por exemplo, vamos pegar os dois aqui. Um vai ter 1,75 de altura e o outro vai ter 1,70 de altura. Se a gente medir agora essa altura, se chegar no final do dia, a altura vai ter mudado? Vai ter mudado a altura deles? Um ainda vai ter 1,75 e o outro vai ter 1,70. Então a altura é constante. Mas elas são iguais? Então, algo constante é algo que não é alterado, mas não necessariamente é igual, tá? Então, as concentrações de reagente e produto são constantes, mas elas não são iguais. Agora, as velocidades
elas são iguais. Beleza? As velocidades são iguais. Vamos olhar isso num gráfico. Temos nossa reação aqui com os reagentes e com os produtos. O reagente ele começa a ser consumido ao longo da reação e o produto ele começa a ser formado ao longo da reação. Para uma reação reversível que tem estado de equilíbrio, em determinado momento, o reagente, galera, ele entra em equilíbrio, ele fica constante. E o nosso produto também, ele fica constante. Quando tanto o reagente quanto o produto, pessoal, ficam com a concentração constante ao longo do tempo, significa que nós entramos no estágio de equilíbrio. Então as concentrações elas não se alteram mais. Ali no estado de equilíbrio, a concentração ela não se altera mais ao longo do tempo. Beleza, gente? Outra forma de ver isso é em termos de velocidade. A velocidade aqui, ó, da formação de produtos, ela vai caindo e a velocidade da formação de reagentes vai aumentando. Em determinado momento ao longo do tempo, elas se encontram e as velocidades ficam iguais. E também ao longo do tempo elas ficam constantes. Então as velocidades ficam iguais e também constantes. E isso vai caracterizar o nosso estado de equilíbrio. Então a maior sacada, galera, é que equilíbrio na química é quando a velocidade da reação direta e a reação inversa, elas são iguais. Porque aí a concentração dos reagentes, dos reagentes e produtos não muda, é constante. Se algo não está mudando, está em equilíbrio. É porque ele encontrou o equilíbrio. Deu para pegar, gente? Deu? Vamos para outro exemplo aqui. Então, se existe uma situação onde, estou falando para vocês, existe uma situação onde a concentração de reagentes e a concentração de produtos, ela fica constante. Ela não muda. Ela entra em equilíbrio. Então, nós vamos pegar esses valores de concentração que não se alteram e vamos calcular, achar uma razão para eles e calcular uma constante de equilíbrio que leve em conta a concentração dos meus produtos e dos meus reagentes, beleza? Então a constante de equilíbrio, galera, ela é abreviada por Kc. Ela não tem, gente, não possui unidade de medida. Ou seja, você não tem que colocar nada após o número lá. Não tem quilo, não tem grama, não tem concentração, não tem mol por litro, não tem mol, não tem isso. Ela não tem unidade de medida, beleza? E como que é essa conta, gente? É a concentração do produto C elevado pelo coeficiente do produto C vezes a concentração do produto D elevado pelo coeficiente do produto D. Isso sobre a mesma situação para os reagentes. Então, basicamente, é produto sobre reagente. Concentração de produto sobre concentração de reagente, tá? Exemplo. Olhem aqui os meus reagentes. Vamos colocar em mol. 1 mol de gás nitrogênio reagindo com 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de gás amônio. Esse aqui é o meu produto. O meu produto ele fica em cima na conta. Então, constante de equilíbrio é igual o meu único produto que está aqui, concentração do gás amônio, vezes elevado ao coeficiente estequiométrico dele, que é 2. Então, NH3 sobre 2. Aí, galera, depois entram os reagentes. Meu reagente é gás nitrogênio com 1 mol. Concentração de gás nitrogênio elevado a 1 mol. Vezes concentração de gás hidrogênio elevado a 3 mols, beleza? Só pra gente fechar rapidinho aqui, gente, o que acontece? O Kc, ele vai mudar de acordo com a temperatura. Então eu tenho uma constante de equilíbrio a 25 graus, mas ela vai ser diferente quando estiver a 30 graus. Ela vai ser outra também a 40 graus. Então ele é afetado pela temperatura.
Outro ponto, sólidos e solventes não entram na equação. Vamos supor que eu tivesse aqui, galera, estou inventando, tá? H2, vamos colocar N2 sólido. Como que ficaria a minha equação? Ficaria igual ainda, porque tudo que é sólido eu não jogo dentro da equação. Que for sólido, eu não jogo dentro da equação. Outra coisa que eu não jogo dentro da equação é solvente. Por exemplo, se eu faço uma reação dentro de água, eu tenho que colocar a concentração da água lá na equação? Não tenho, que a água é só um ambiente para a reação acontecer. Eu só colocaria se ela estivesse participando ativamente ali do processo. Então eu só coloco quem está na reação. Solvente, ele não entra, tá? E outro ponto, isso aqui é bem interessante. Lembrem, é uma dica, tá? Se o Kc, se é constante, for muito maior que 1, significa que eu tenho mais produto do que reagente no equilíbrio. Se a constante for muito menor que 1, significa que eu tenho mais reagente do que produto no equilíbrio. Como assim, professor? É só a gente pensar aqui, ó. 100 dividido por 10 vai dar quanto? 10. Quem que é maior? O número de cima ou de baixo? Quem que fica em cima? É o meu produto. Se der um número menor que 1, significa que o meu número maior é o de baixo. E quem que fica embaixo? O meu reagente. Deu para pegar a lógica, gente? Dúvida, pessoal? Não?